Parábola do filho pródigo. Ela se tornou uma das parábolas mais conhecidas do planeta, uma das histórias no todo mais contadas e recontadas e repetidas na civilização humana. Nos esquecemos, no entanto, que essa parábola ela não se encerra com o filho pródigo, ela vai adiante e ela entra na história do irmão mais velho, que é esse sujeito interessante, tá certinho, arrumadinho, quietinho, bom menino, que ficou em casa, que nunca criou problema nenhum. E como ele se sentiu ofendido com a volta de seu irmão e com a recepção mais que fraterna, absolutamente empolgante, que o pai feliz concedeu ao filho que retornava. Importante, no entanto, é a gente saber em que contexto que Jesus conta essa história. Porque diz aqui o início do capítulo 15, que Jesus estava acolhendo a publicanos, a pecadores, a meretrizes, a gente de reputação questionável, e enquanto Jesus os recebia e pregava o evangelho do reino para eles, os fariseus, as autoridades religiosas, os irmãos mais velhos entravam em crise. Essa parábola não podia entender por que Jesus acolhia esses pródigos, por que Jesus mandava tocar a trombeta, por que Jesus estava dizendo que os céus estavam em festa, que havia dança na Nova Jerusalém por causa desse pessoal que estava voltando para o peito generoso do Pai. E Jesus então conta essa história para de alguma forma caracterizar, definir aquela situação que se dava, que acontecia diante dele. De fato, eu e você somos aqui apresentados a dois tipos de perdição humana. Primeira é a perdição do amoral. A segunda é a perdição do moralista. Ambos, diz a palavra de Deus, diz o Senhor Jesus, estão perdidos. E aqui, quando ele entra nessa história, ele entra para nivelar todos, para colocá-los na mesma situação de perdição e convidar os dois grupos ao arrependimento, ao encontro com ele e ao gozo profundo da salvação. Primeiramente, olhando a perdição do amoral, Jesus conta a história do filho pródigo, que é esse garotão que vira mesa, que sai de casa, que tem uma ambição enorme, que diz para o pai: eu quero a parte da herança, que quando a recebe, vai embora logo a seguir, pega tudo que tem e gasta num viver dissoluto, de motel em motel, de mulher em mulher, de cabaré em cabaré, de prazer em prazer, de aconchego em aconchego, de beijo em beijo, até que tudo seca e é drenado dentro dele, os recursos acabam no bolso e a satisfação mingua no coração e ele entra em crise. A gente olha para a vida desse perdido amoral, que aqui é encarnado na figura do filho pródigo, e vê que a perdição desse homem tem três características básicas. Em primeiro lugar, ela é caracterizada pela busca de autodeterminação individualista. Ou seja, ele quer ser o dono do seu próprio destino, o sujeito absoluto da sua história, aquele que de alguma forma empresta a si mesmo a destinação que ele quer emprestar à sua própria vida. Diz o verso 12, que ele é capaz dessa autodeterminação individualista, ele vira a mesa. Ele não quer saber do pai, nem do irmão, nem de escrúpulos, nem de princípios, nem de coisa alguma. A vida é dele. Chegou a hora dele. É hora dele se realizar. É o projeto da existência dele. E ele tem que pensar em si mesmo. E o pai adianta a herança. E o filho vai embora. Escolhe o seu próprio caminho, traça o seu próprio destino. Segunda característica desse perdido amoral é o fato de que a perdição dele é marcada pela busca de distanciamento do referencial paterno. Incomoda ele essa ideia
de ir para um motel na cidade vizinha. Incomoda ele a ideia de gastar o dinheiro do pai aonde o bochicho da vizinhança pudesse fazer a informação correr até os ouvidos paternos. Diz a palavra de Deus que ele não só quer determinar o seu próprio futuro e o seu destino, mas ele vai para a terra mais distante possível. Ele se aliena deliberadamente, ele não quer proximidade, ele não quer a sombra paterna, ele não quer as influências paternas, ele não quer os ecos da tristeza do pai, ele não quer, ele rompe radicalmente com essas lembranças e com essa proximidade, e ele se afasta. A terceira característica da perdição desse amoral é que ela é marcada pela busca absoluta da satisfação. Verso 13 inicia dizendo que ele não só chega na terra distante, mas ele dissipa. Isso é uma palavra muito forte. O original dessa palavra dá a ideia de um negócio que você raspa até o fundo do tacho. E o verso 14 diz: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Mas outra palavra forte é essa, consumido. Ele sorve até o fim da taça, ele bebe tudo, ele chupa tudo, ele suga tudo, ele arranca tudo. Agora olha aqui para mim. Existencialmente falando, nós temos hoje à noite aqui algumas pessoas que estão dentro do padrão de perdição do amoral. Especialmente na sociedade moderna, esse padrão se repete a cada dia. Cada vez mais eu ouço o chavão das pessoas que dizem: eu sou o dono do meu próprio destino, eu sou o senhor da minha própria história, eu traço os meus próprios caminhos, eu me autodetermino e a vida é minha. Às vezes eu vejo senhoras dizendo: eu não tenho condição de viver nem para os meus filhos, nem para o meu marido. Eu já cansei de gastar e investir minha vida no sonho de fazer meus filhos felizes, a vida é minha. Eu tenho só uma para viver debaixo do sol. De vez em quando eu vejo pessoas virando a mesa radicalmente, chutando para o alto o marido, os filhos, a esposa, qualquer coisa, porque dizem: esta é a minha hora. E aí, quando isso acontece, a gente não aguenta ficar próximo daquelas referências que lembram a gente a perturbação. É por isso que todas as vezes que a gente faz uma opção por um projeto de vida que a gente sabe que está rompendo com alguns valores que foram preciosos para nós, ou para aqueles aos quais nós amamos, ou para o Deus ao qual um dia nós servimos, a primeira coisa que acontece depois disso é que a gente procura, psicológica e existencialmente falando, encontrar agasalho, asilo e exílio nessa terra distante, aonde os ecos da voz do Pai, presumivelmente, a gente pensa, não cheguem e não nos alcancem. E aí vem essa busca desenfreada de satisfação. A alma vira um buraco negro. A gente existe para sugar tudo isso e tentar aqui dentro encontrar um lugar aonde tudo isso que a gente põe para dentro de alguma forma se acumule, nos fazendo ter um sentimento de satisfação pessoal que nunca chega. E a grande frustração é essa, que há um limite para essa satisfação pessoal, para experimentá-la, para prová-la, mas o espírito se reveste de ambições inesgotáveis. Ele quer encontrar um poço mais fundo, uma água mais fresca, uma alegria mais profunda, um prazer mais denso e mais duradouro. E essa coisa pode ser cavada até os porões da alma da gente, que nós não vamos encontrá-la nunca. O que a palavra de Deus está dizendo aqui é que há limites para o gosto de um vinho. Há limites para um orgasmo sexual. Há limites para um sofá confortável. Há limites para a melhor noitada que o dinheiro possa comprar. A palavra de Deus está dizendo aqui que esse homem investe tudo, e ele chega a um ponto em que ele dissipa tudo, consome
tudo. E não só o dinheiro acaba, mas os recursos humanos dele, interiores, acabam junto. E ele cai num estado de falência radical. A segunda perdição que aparece aqui é a perdição do moralista. Esse auditório aqui tem muito mais irmãos mais velhos do que filhos pródigos. Os filhos pródigos estão ali na esquina. Os filhos pródigos, a maioria, não tem coragem de entrar aqui. Os filhos pródigos, a maioria, não se sentem confortáveis chegando aqui dentro. Os filhos pródigos têm que ser encontrados do lado de fora, outdoors, como esse aqui, que o pai sai ao encontro dele no meio da rua. É um encontro do lado de fora, indoors. Fica constrangedor para o filho pródigo. Agora, esses que estão aqui dentro da casa, a maioria deles podem ser caracterizados pelo irmão mais velho, que vive um diferente tipo de perdição. Essa perdição do irmão mais velho tem 3 características básicas também. Em primeiro lugar, ela é caracterizada pela falta de festa na vida. Ou seja, o irmão mais novo volta, o pai prepara uma festança, o irmão mais velho chega, vê o arrasta-pé, o movimento lá dentro da casa, aquela alegria, tem conjunto tocando, tem gente gargalhando, tem alegria na mesa, as portas estão transbordando, os vizinhos estão na varanda, há um ar de alegria, ele não entende nada, ele saiu meio-dia e a casa estava num marasmo, ele volta às 7 da noite e a casa está em festa. Aí ele chama um criado e diz: que negócio é esse? O criado diz: é teu irmão que voltou, teu pai o recebeu com saúde, ficou alegre, contratou o conjunto ali da vila e agora convidou os amigos, mandou matar um boi, fez uma senhora de uma picanha, está todo mundo aí dentro, vivendo essa alegria enorme. Aí o rapaz mais velho entra em crise, chama o pai, dizem aqui os versos de 25 a 28, que ele chama o pai, depois de ouvir essa história, e diz: olha pai, eu estou te servindo aqui há quanto tempo? E tu nunca me deste liberdade para eu matar um novilho cevado, para eu me alegrar com os meus amigos. Eu conheço muita gente dentro da igreja que está vivendo a perdição do irmão mais velho. Gente que não tem a menor condição de olhar para a festa da vida e para olhar para a festa que acontece na vida de outros como sendo uma possibilidade que venha a incluir a eles. É gente que nem se alegra e que entra em crise quando vê alguém se alegrando. É especialmente a crise dos religiosos tradicionais, do pessoal que não tem festa nenhuma na vida, desse pessoal que não sabe ser feliz e tem raiva de quem sabe. Segunda característica da vida desses perdidos moralistas é a falta de liberdade na vida. Se de um lado eles não sabem viver o encantamento da música, da festa, da celebração, não sabem entrar numa casa feliz, ficam do lado de fora, entram em crise, não sabem onde se enfiam. De um outro lado, eles também definiram para si mesmos um universo que carece totalmente de liberdade. O que me impressiona aqui no verso 29 é a declaração desse garoto para o seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma única ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para eu me alegrar com os meus amigos. Sua vidinha desgraçada, aquele monte de vaca gorda, zebu para todo lado na fazenda, cordeiros, carneiros. O sujeito vive aí e ele diz para o pai: eu estou aqui te servindo meticulosamente,
cumprindo todas as tuas ordens. Eu nunca peguei um cabritinho para me alegrar com os meus amigos. Você já imaginou a crise psicológica desse homem aqui? Ele devia viver complexo de cabrito saltador, uma coisa assim, a síndrome da ovelhinha gorda. Eu nunca peguei um cabritinho para me alegrar com os meus amigos, ô vida infeliz. Sábado após sábado, domingo após domingo, sem amigo ou com amigos tristes, encontros tristes, gente frustrada, gente que não sabe nem abrir a boca para beber água. E é assim que eles vivem, sem nenhuma liberdade. Terceira característica desse perdido moralista é a sua falta de relação com o pai. Ele tem relação com as coisas do pai, ele sabe o número de cabritos que o pai tem, ele é que marca a boiada toda, ele conhece os empregados pelo nome, ele come a ceia na casa do pai, mas o pai é um distante, é um estranho. O irmão mais novo se distanciara do pai indo para a terra distante. Esse nunca saíra de perto do pai, mas vivera longe do pai, tão longe quanto o outro. O outro, pelo menos, que está na terra distante, chama o pai de pai e pensa no pai como pai, e imagina a misericórdia, o amor e o perdão como sendo uma possibilidade do pai. Esse aqui está do lado do pai e não acha que o pai é capaz de uma generosidade mínima. O pai desse aqui é severíssimo. O pai desse aqui é amigo da onça. O pai desse aqui é de uma meticulosidade diabólica. O pai desse aqui conta os cabritos. O pai desse aqui não dá a ele a menor chance de se sentir em casa. Ele imagina, ele concebe um pai monstruosamente meticuloso, frio, impermeável, inatingível, inacessível, que está ali ao lado dele e a quem ele serve de maneira muda, com quem ele não fala, com quem não abre o coração, diante de quem ele não chora, para quem ele não confessa desejos, para quem ele não faz pedidos. É um pai apenas para ser servido por um filho que se concebe como escravo. Agora, como é que esses dois perdidos podem ser salvos? O perdido amoral, a palavra de Deus nos diz que ele tem um caminho de 4 passos para percorrer até encontrar esse abraço da salvação. Em primeiro lugar, ele inicia esse processo de salvação pelo encontro do real significado do mundo. Olha aqui para mim. Ninguém que está vivendo na terra distante, na terra do vale tudo, na terra do eu sou o centro, na terra do culto ao desejo, na terra do culto ao consumo, na terra do culto ao hedonismo, na terra do culto ao prazer, ninguém vivendo aí inicia processo de salvação, a menos que antes ele experimente um encontro real com o significado do mundo. E é o que esse moço experimenta aqui, um encontro radical com o significado do mundo. Entre os versos 14 e 16, é isso que nós vemos, porque ele investe tudo, ele chupa tudo, ele suga tudo, ele consome tudo, e ele cai num buraco negro. Ele vai se agregar a uns dos cidadãos daquelas cidades, ele vai comer comida de porco, ele vai trabalhar rolando lambugem a vida inteira e vai guardar porcos. Ele deseja fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aí esse homem aprende a significação do mundo. Ele aprende que o mundo passa, e bem assim a sua concupiscência. E é só aquele que faz a vontade do Senhor é que permanece para sempre.
Segundo lugar, ele inicia esse processo de salvação pelo encontro com o profundo significado dele mesmo. Se de um lado ele encontra o significado do mundo, de um outro lado ele encontra o de si mesmo. Olha só o que diz a palavra de Deus no verso 17. Então, o que acontece? O que acontece? Ele cai em si. Acho interessante que Jesus está dizendo que esse moço está fora do eixo. Quer dizer, ele está aqui, mas ele está vivendo fora dele. Ele saiu do eixo. Aí nesse dia ele cai em si. Ele faz uma volta e ele olha para si, entra em si e diz: o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Isso é arrependimento. Você volta para o eixo de si mesmo, de meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Esse cair em si é talvez o maior milagre que possa acontecer na mente e no coração de um ser humano. Que a palavra de Deus diz que o diabo cega o entendimento dos incrédulos para eles nunca caírem em si. Para eles viverem como o Doberman da esquina, como o vira-lata da esquina. Para eles só responderem às emulações, a instintos, a gosto, a resposta, a prazer, ao olho, ao vai, sem nunca olhar para si. E aí vem um terceiro momento na vida dele. Ele faz a decisão de voltar ao Pai. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai, e lhe direi: Pai, pequei diante de ti, dos céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me ao menos como um dos teus trabalhadores. E diz a Bíblia, levantou e foi. Essa decisão de dizer: eu vou encontrar com aquele que é a origem da minha vida. Eu vou encontrar com meu Pai. E em último lugar, ele volta para o Pai e ele faz a coisa mais difícil de se fazer. Sabe qual é? Aceitar a graça do Pai. Isso é que é difícil. Muito mais fácil do que aceitar a graça do Pai é tentar convencer o Pai de que eu sou bom. A gente pode entrar num esquema pessoal, dizer: não, eu vou provar que eu sou bom, que eu mereço, que eu estou diferente, que eu estou ajeitado, que eu estou andando diferente do modo como eu saí de casa. Entrar num esquema, mas ele volta. Está o Pai na janela. Se Jesus bota Deus na janela da história, olhando no horizonte para ver se o filho volta, está o Pai. Esse Pai à espera. Aí lá vem o filho. O Pai olha, parece o Manassés Júnior. Será que é? É assim. Eu, quando tinha 23, andava assim como ele. É mesmo? É o meu filho. Aí o pai abre a porta e sai alucinado pro lado de fora. O filho não sabe o que faz. Lá vem o pai e agora ele ensaia. Aí o pai vem chegando e ele diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí o pai diz: interrompe. Você vê que ele para o fluxo da confissão. Para, deixa disso. Vem cá. Diz a palavra de Deus. Isso que eu acho lindo em Jesus. Eu só sou cristão por causa disso aqui. Por causa desse Deus aqui. Diz a palavra de Deus: trazei depressa a melhor roupa. Verso 20 antes interrompe esse processo. Se levanta, vai para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. O processo todo começa no pai. Pai viu, o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Agora olha aqui para mim. O pai que Jesus constrói aqui é a contracultura dos pais do Oriente, dos pais judeus. É um pai que é manso e humilde de coração. É um pai compassivo, misericordioso, que vira a mesa também. Esse pai vira a mesa também.
rompe etiquetas, protocolos. Manda o seu Antônio da fazenda ao lado às favas. O filho é meu. E eu vou tratar meu filho como eu quero. E eu estou disposto a enfrentar todas as convenções do mundo. O filho é meu. Está andrajoso, arrebentado, mas é meu filho. Eu ainda reconheço nele o meu filho. E aí eu acho lindo que o menino está fedido. Essa é a última vez que ele viu um shampoo, eu nem sei quando foi. Isso aqui, literalmente, ele chega emporcalhado. Porque ele estava tratando com os porcos, cuidando de porco. Aí chega o pai e abraça e beija. Você imaginou isso aí? Abraça e beija. Segundo lugar, gente, como é que o perdido moralista caminha esse caminho da salvação? O moralista está perdido também. Em primeiro lugar, pela descoberta do irmão. Ele chega lá para o pai e diz: eu estou te servindo há tantos anos, nunca me deste um cabritinho para me alegrar com os meus amigos, vindo porém esse teu filho. Tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Aí o pai diz: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, mas era preciso que nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O irmão mais velho está dizendo é teu filho, e o pai está dizendo é teu irmão. A salvação dos irmãos mais velhos, casca-grossas, religiosos, parentes de Nicodemos, primos do Simão leproso, fariseus evangélicos. Salvação desse pessoal só começa quando eles são capazes de chamar de irmão aqueles aos quais Deus chama de filho. Aliás, essa é a teologia da primeira epístola de João. Se não abrir o coração para os irmãos, jamais Deus vai considerar que o seu coração está aberto para Ele. Segundo lugar, esse pessoal é salvo pela descoberta do Pai. Eles só são salvos quando eles descobrem um pai como pai. O pai não é o patrão, é o paizão. Olha só o verso 31, como diz: que vindo o filho, tu deste, aí essa festa para ele. Aí o pai responde: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Meu filho, deixa disso, filho. Você é filho, filho. Está sempre aqui comigo. Você não viu nada ainda. Sou teu pai. Sou teu pai. Já que você não me viu até hoje como pai, sou teu pai, filho. Eu não sou menos teu pai porque eu sou pai do teu irmão. Posso ser pai de 1000 irmãos, eu vou ser pai de todos. Sou teu pai. Essa salvação deste homem passa fundamentalmente pela descoberta da relação do pai como pai, não como patrão. Não é o patrão da tua alma, ele é o painho, ele é o daddy, ele é o papa. E por último, esse pessoal é salvo pela descoberta também da herança. Esse meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Você está vivendo como um mendigo sentado em cima de uma montanha de ouro. Deixa disso, filho. Tira o sapato, estica a perna, pede um suco. Que é o controle remoto. Você está em casa, meu filho. Olha a lua, o sol, o Atlântico, o Mediterrâneo eu fiz para ti, meu filho. Uva doce, Argentina, sem caroço. Fiz para ti, ginipapo, graviola, cupuaçu, ninguém conhece isso aqui.
taperebá, as peras mais doces, arroz doce, pamonha salgada, cachoeira com água gelada, igarapé de água fresca, narizinho do filhinho da gente, que a gente enfia assim no pescoço. Eu fiz por amor de ti, é gostoso, então curte. Beijo da tua mulher, do teu marido, cheiro do cabelo da tua filha, as promessas da palavra, abraço dos amigos, poder de pular, de cantar, de saltar, de aplaudir. Filho, deixa disso. Tudo que é meu é teu. A rosa choque, a violeta, o cheiro aí dessas flores maravilhosas, do pé de Benjamim às 7:30 da noite, é teu. O apóstolo Paulo diz que tudo é vosso, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente ou as do porvir, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Ele diz agora, até a morte é de vocês, porque eu matei a morte. Ela não mata mais. Agora, quando a gente morre, ela vira porta dimensional. Fecha o olho do lado de cá, cai na rua principal da Nova Jerusalém. Até a morte, eu desmortifiquei a morte, diz o Senhor Jesus. Até a morte é vossa, a vida é vossa, o presente é vosso, o futuro é vosso. Tudo é vosso. Meu filho, deixa de pensar com as categorias da ata da tua igreja. Pensa com as categorias da minha palavra. Esquece os cabritinhos. A fazenda é tua, todinha. O que você está com vontade de comer? Pode comer. Nos limites da fazenda é tudo teu. Na fazenda do vizinho, não. Mas a minha é grande, meu filho. E nos espaços das fronteiras da santidade, há muito espaço para a liberdade pura e santa. Se viver com entusiasmo incomparável. Tudo que é meu é teu.